Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. O Carnaval já passou, mas para o ano a mais é sempre oportuno falar dele por múltiplas razões. Hoje convidamos o Dr. Virgílio Machado, nosso colaborador habitual, para falar dele numa perspectiva diferente, ou seja, o Carnaval e a geopolítica. Bom dia, Dr. Virgílio. Que paralelismo podemos equacionar entre o Carnaval e a geopolítica? Bom dia, João. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Alvor FM. Bem, eu diria que o Carnaval, ou a manifestação que ele traduz, é um desafio à autoridade, não é? Claro. Ele tem a ver um bocadinho com as nossas primitivas liberdades ecológicas, desobedecermos a ordens, de emigrarmos quando quisermos de um sítio para o outro, quando alguma ordem não nos satisfaz, e de realiberarmos a nossa vida quando quisermos, não é? E isso tem a ver um pouco com aquilo que foi nossas sociedades primitivas de caçadores-recoletores que, portanto, vagueavam, digamos assim, e não tinham propriamente ordens autoritárias muito rígidas, não é? E por isso, até no meu livro, no Portugal Geopolítico, faço referência ao Carnaval de Podense e à associação de nomadismo e de itinerância que aquela manifestação tem a ver mesmo realmente com os bandos, que era a nossa primitiva forma de organização política, muito igualitária, à base de consensos, enfim, digamos, tomados na ocasião, lideranças de mérito, sem grandes autoridades e hierarquias rígidas, não é? E por isso, de facto, pode-se dizer que as manifestações carnavalescas que tinham a ver com ritos, não é? Que os povos primitivos invocavam, de triunfo, por exemplo, dos grupos sobre outros, ou de associar a boas colheitas agrícolas ou, eventualmente, a boas caçadas, eram, digamos assim, uma espécie de ritos que se organizavam por invocação aos deuses, não é? E, de alguma maneira, tudo era muito carnavalesco, muito, digamos, que feito para a base do espetáculo e de um ritual que acompanhava realmente as nossas primitivas realidades políticas e de organizações geopolíticas, não é? Exato. Professor, o Carnaval de hoje e o Carnaval de antigamente, houve alguma evolução ao longo dos tempos? Bem, sabe que o grande inimigo, João, do Carnaval foi exatamente a religião. Pois. A religião, ao ter imposto hierarquias, autoridades, fez com que o Carnaval se transformasse numa festa um pouco segregada, não é? Em determinados momentos do ano, e nomeadamente na tradição cristã, exatamente antes da Quaresma, não é? Antes do tal período dos 40 dias antes da Páscoa, não é? Portanto, e como tal, houve uma evolução nesse sentido, ou seja, o Carnaval passou a ser um pouco mais segregado, numa época específica, quando eu disse, antigamente havia mais manifestações carnavalescas do que depois na era cristã, e o que é que acontece? Houve uma evolução que segregou um bocadinho o Carnaval. Todavia, não sei também se tem ideia, mas o Carnaval foi sempre um momento em que se davam as maiores subversões e convulsões políticas, como acontecia, por exemplo, na Idade Média, no século XIV, em que as revoltas dos camponeses davam-se mesmo nas alturas de Carnaval. Portanto, o mundo do Carnaval foi sempre um mundo, politicamente falando, de alguma contestação, claro. Só que a religião, pois, tentou, de alguma maneira, transformá-lo numa festa pagã e associá-lo aos rituais agrícolas, nomeadamente, do anúncio da Páscoa, nomeadamente a nível dos quais 40 dias antes da Páscoa, não é? Portanto, há uma evolução, mas é uma evolução segregada, sem se perder, no fundo, aquele sentimento de inversão da autoridade, pormos o mundo de pernas para o ar, de caricaturarmos as autoridades, enfim, isso tudo continua a ser o fundo da realidade do Carnaval, só que numa festa, digamos que programada e encaixada nos rituais, digamos, permitidos pela religião, não é? No outro dia, falando com um colega seu, professor, uma pessoa que é professor de português, mas gosta muito de história, ele dizia-me que um dos carnavais mais antigos do país é o Carnaval de Alte. Pronto. E a certa altura foi proibido
pelo poder político, porque naquela fase daqueles dias de carnaval, os 3 dias ou mais, havia ali enfim, algumas coisas que afrontavam o poder vigente. Daí eles terem proibido, não sei quanto tempo é que durou a proibição, isso vem de encontro àquilo que acabou de referir, é engraçado. Falando no Algarve, e estamos no Algarve já, Carnaval do Algarve, particularidades que ele possa ter a ver com o turismo, o mais famoso é o nosso Carnaval do Olé, não é? Sim, o Algarve é uma região geoclimática pelo seu clima ameno e, portanto, muito propício aos alvores da primavera, festejando mais cedo, não é, o sol e o clima ameno, depois para as recolhas hortícolas, ou algumas a nível até mesmo aquático, não é, bivalves ou mariscos que capturam nesta altura. Na verdade, isso faz com que o Carnaval apareça aqui como uma adesão forte da região ao Carnaval, não é? Então temos a ideia que o Olé é dos primeiros carnavais mais antigos do país, e penso que em 1905 dá-se o início desse Carnaval moderno, e curiosamente veja a expressão Batalhas das Flores, não é? Que está associada ao Carnaval do Olé, e não só, mas também noutras zonas do Algarve. Veja-se o simbolismo político da palavra batalha, que seguramente seria uma luta entre grupos rivais na disputa de frutos secos, como a amêndoa, não é? Transformada em espetáculo e teatralidade à volta das flores da amendoeira, não é? Portanto, o Algarve turístico realmente tem muito a ganhar, associar o Carnaval a uma espécie de, inclusive, turismo político da região, com a sua história, cultura e tradições, que não se devem perder. Portanto, o favor climático, a questão de termos uma região muito aderente ao Carnaval. Sim, um muito famoso também é o de Moncarapachos, na zona de Sotavento. Exatamente. Portanto, e mesmo aqui no Barlavento há manifestações carnavalescas. Estou-me a lembrar concretamente aqui no concelho de Portimão, Carnaval de Portimonense, que antes da pandemia despertou novamente. Depois da pandemia agora voltou outra vez aí, e que relação é que faz entre os clubes e associações recreativas do Carnaval que nós temos agora? Sim. Eu penso que Portimão também foi uma cidade que teve tradições no Carnaval, nomeadamente eu vejo fotografias antigas de barcos e desfiles de Carnaval no Rio Arado. Sim. João, nos anos 50, salvo eu. Nos anos 50, sim, numa altura em que Portimão também respirava um certo... Um apogeu económico, não é? Um certo apogeu económico, e eu penso que esse espírito cultural, recreativo, a tradição do Carnaval, continua através dos nossos clubes e das nossas associações recreativas, que realmente, no que diz respeito ao seu papel cívico, de entreajuda mútua, de ativismo cívico, cooperação social, até inclusive de uma certa hospitalidade, de se receber bem, portimonense e no cuidar dos outros, dão de si o melhor da nossa terra, não é? Estas associações, estes clubes recreativos são de facto o melhor que nós temos, e eu até ia sugerir, enfim, aqui um alerta aos nossos poderes políticos para que o Carnaval, seja em Portimão, mas mesmo no próprio Algarve em geral, seja revalorizado para além da associação muitas vezes com o Brasil, mas tentar procurar readquirir um bocadinho as nossas tradições. Claro. Tentando associar a história e a cultura e fazendo disto um instrumento de desenvolvimento turístico. Podíamos seguir um bocadinho o exemplo do Carnaval da Madeira, do Funchal, não é? Que é grandioso. Por exemplo, uma região e até mesmo do turística Lolé, por excelência. Exatamente. Acho que em Lolé existe um clube ou uma oficina do Museu de Lolé, não sei se já ouviu falar, que tem o objetivo realmente sempre de preparar o Carnaval todo o ano, mas que nós podíamos aqui, inclusive, associar à figura de um verdadeiro museu, tendo em atenção que o Carnaval no Algarve tem uma grande adesão, já teve em Portimão, enfim, uma história, e tem atualidade um pouco popular, mas que poderia talvez, com esse papel popular, ser valorizado mesmo, para que essa tradição do Carnaval ficasse mais viva e não se devesse perder, e que fosse um recurso turístico importante para o nosso município. Sem dúvida, professor. Muito obrigado. Até um dia destes, e tudo de bom, obrigado. Ok? Sim, fique bem. Tudo obrigado. Bom. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa.
uma rúbrica de João Figueiras e convidados, na Alvor FM.